Iniciamos no domingo passado uma série de estudos a respeito dos tempos finais. Foi uma pequena introdução somente, e isso é para ir longe ainda, até o fim do ano que vem, espero terminar essa sequência. Mas fizemos então um pequeno resumo dos acontecimentos, e agora queremos começar a entrar então um pouquinho em alguns detalhes. A Bíblia fala sobre o princípio das dores. Eu mencionei alguns fatos que eu quero relembrar, que precisamos levar em consideração quando interpretamos a Bíblia no sentido dos acontecimentos finais. Em primeiro lugar, que profecia estou pesquisando? Existe uma diferença entre segunda vinda, entre arrebatamento, entre fim do mundo e uma série de fatos. Então, eu tenho que saber o que estou querendo saber, porque muitas vezes uma mesma passagem aborda várias áreas dos acontecimentos finais. Isso é uma característica das profecias. Por exemplo, quando lemos Joel capítulo 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes, mas também vai acontecer quando Cristo voltar para Israel. Então, muitas vezes, uma mesma passagem engloba duas coisas. Então, é muito importante aprender a discernir e saber o que estou realmente pesquisando. O segundo fato que nós vimos, temos que ver se o fato relatado já se cumpriu ou não. Muitas profecias já se cumpriram, e se vamos querer encaixar nos tempos finais, vamos estar enganados. Por exemplo, eu falei no domingo passado a respeito da destruição de Jerusalém. Já aconteceu no ano 70, a dispersão dos judeus aconteceu. Então, temos que ver, já aconteceu ou não aconteceu ainda. Em terceiro lugar, ver o contexto político. Nós, muitas vezes, olhamos apenas para algumas características, como, por exemplo, fome, guerra, terremoto, mortes, assim por diante, mas tem muitos outros fatos que estão relacionados também. E esses fatos políticos precisam acontecer também. Então, não é pelo fato que é muito terremoto que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tem muitas outras coisas ligadas a essa questão. E, em quarto lugar, há profecias que somente podem ser compreendidos na época certa. Nem todas as profecias podem ser compreendidas em qualquer época. A Bíblia fala sobre isso em Daniel. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor, meu, qual será o fim dessa coisa? Ele me disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, você não vai entender. Daniel escreveu, mas não podia compreender. Queria compreender, Deus disse, não é época ainda. Então, tem certos fatos na Bíblia e também em Apocalipse que somente vão ser compreendidos na hora certa. Então, vai ser muito arriscado fazer uma interpretação de tudo, tentar encaixar tudo, porque nem sempre é a hora certa de compreender tudo. Então, nós vimos um resumo dos acontecimentos, estamos na época da igreja, vimos que vai acontecer o arrebatamento da igreja, vimos que vai acontecer uma grande tribulação, onde o anticristo vai governar por quantos anos? 3 anos e meio. A Bíblia é muito clara nisso, Apocalipse capítulo 13, foi-lhe dado autoridade para governar por 42 meses. Isso não quer dizer que ele não vai estar atuando antes já. Mas o governo, de fato, vai acontecer só durante 42 meses.
Depois vem a segunda vinda, aqui Jesus vem até os ares, depois vem a segunda vinda, ele vem até a terra junto com a igreja, com anjos, vai instalar o seu governo de 1000 anos aqui na terra, e depois vem então o julgamento final, juízo final, onde os perdidos vão para o lago de fogo e aqueles que durante o milênio eram salvos vão entrar junto conosco no novo céu e nova terra. Isso são fatos que a gente vai ver no futuro ainda. Mas nós vimos sobre o princípio das dores, que acontece antes do arrebatamento. Jesus disse, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas ainda não é o fim, ele disse. Quer dizer, tem muitos acontecimentos preditos na Bíblia como que antecedem o arrebatamento da igreja. São sinais de que está chegando perto. E esses sinais acontecem na época da igreja. Por isso, é importante a gente dar bastante tempo, porque é para a nossa época. Eu vou entrar nas outras áreas também, mas vamos ficar alguns domingos estudando sobre o que acontece, o que vai acontecer na nossa época. Hoje queremos ver 2 fatos principais e no próximo domingo quero entrar em mais 2 áreas diferentes sobre quais são os métodos que o anticristo vai usar para conseguir adoração no mundo inteiro. Isso, se Deus o permitir, no próximo domingo. Depois vamos dar 1 mês de férias desse curso, mas não das reuniões. Vamos ter reuniões normais durante todo o mês de janeiro. E em fevereiro, se Deus o permitir, pretendo recomeçar. Então vamos estudar um assunto muito importante e muito interessante, os milagres que Deus fez durante as guerras de Israel, especialmente a Guerra dos 6 Dias. Eu me lembro muito bem daquela época, ficava ligado no rádio quase dia e noite, e muitos milagres aconteceram. O irmão Ariel, que esteve aqui já 2 vezes, ele disse, Israel nunca ganhou uma guerra, desde que foi fundado em 1948. Todas as guerras foram ganhas por Deus, e não pelo exército de Israel. E tem muitos testemunhos de muçulmanos que contam como Deus interveio para Israel ganhar a guerra. Muito interessante. Nós queremos ver isso, então, no primeiro estudo, se Deus o permitir, em fevereiro. Então, por favor, não saiam daqui, fiquem aqui sentados até fevereiro, para a gente, então, continuar com esses estudos, tá bom? Ok, mas vamos, então, começar a entrar sobre o princípio das dores. Ele fala assim, como as dores de parto sobrevêm àquela que está grávida, assim também vai ser no princípio das dores no fim. Como é que são as dores de parto? Eu não sei. Mas as mulheres aqui sabem. E vão confirmar se é ou não é. Começa aos poucos, depois um intervalo mais meia hora, depois mais maior, mais frequente. É assim? Exatamente. Quer dizer, os sinais já aconteceram. Já houve terremotos? Já. No tempo de Zacarias houve terremotos. No tempo de Josias houve terremotos. Sempre houve. Mas nós vamos ver um estudo sobre a natureza. Nós vamos ver sobre como a frequência e intensidade desses sinais está aumentando drasticamente nos últimos anos. Quer dizer, estamos chegando aqui onde vai ser, onde é muito mais frequente. Atualmente, existe toda semana pelo menos um terremoto. Antigamente, 5, 10 anos até acontecer mais um. Atualmente, toda semana existe algum terremoto. Mas isso é tema para outra ocasião. Então, vamos ver, princípio das dores antes do arrebatamento
da igreja. Esses são fatos que ainda não fazem parte do governo de fato do anticristo, mas são um preparo para esse governo. E ele cita duas coisas: o homem do pecado, manifesto, e a apostasia. Paulo cita isso em primeiro lugar. Por favor, Emerson. E pela vossa reunião com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok, então note aqui duas coisas. Ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele. Quer dizer, ele está falando aqui sobre o arrebatamento. Quando Cristo vem até os ares e nos leva até junto dele. Então ele diz duas coisas precisam acontecer antes. Está claro? Está fácil? Está dando para entender? Ok. Então vamos ver um pouquinho sobre essas duas coisas. Apostasia e a manifestação do homem de pecado. Quem é esse homem de pecado? Isso. Não sei ou não? Fica olhando para mim. Quem é? O anticristo. Então, nota, ele diz que o anticristo vai ser manifesto antes que nós vamos reunir com Cristo. Agora, tem duas coisas. Em primeiro lugar, uma coisa é a manifestação do anticristo e outra coisa é a revelação. A manifestação acontece antes. A revelação é quando ele é empossado como governante mundial, acontece depois. Tá bom? Então, a manifestação é mais a natureza do trabalho dele, como ele trabalha, e vamos ver então a respeito disso. Porque já o mistério da injustiça opera, somente um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, notem, ele é manifestado antes, então vai ser tirado aquele que o detém, e depois ele é revelado. Dá para entender a diferença? São duas coisas diferentes. Existem pelo menos 20 explicações diferentes para esse aspecto de vai até que seja tirado aquele que o detém. Esses dias até ali eu me explicando que está detendo, o anticristo está detendo Cristo. Cristo não pode voltar porque o anticristo está impedindo isso. Um absurdo, como se o anticristo tivesse poder para deter a Cristo, né? O que eu vejo de uma forma mais lógica, dentro dos princípios da Bíblia, é que a igreja, com o Espírito Santo, estão impedindo que ele assuma o poder. O que diz a Bíblia? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, nós temos essa função de impedir a propagação do mal aqui, apesar que já está bastante avançada. Então, note, a apostasia vem antes do arrebatamento e depois é revelado o homem de pecado. Alguém tem uma pergunta até aqui? Tudo claro? Vocês são muito sábios e demoram muito mais para aprender do que vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o objetivo principal do anticristo? Qual? Adoração. O objetivo principal não
é governar. O governo é um meio usado para receber adoração. Mas o objetivo principal dele é ser adorado. Isso tem uma implicação muito grande. Se o objetivo principal dele é ser adorado, onde vai ser a maior atuação? Na política ou na religião? Como? Política? É lá no Congresso que eles adoram? O principal trabalho dele é no campo religioso. Porque ele quer receber adoração. Note, ele liga as duas coisas. Apostasia. Onde é que acontece a apostasia? Na igreja. Então, a apostasia vem junto com a manifestação dele. Então, o principal campo de trabalho para ele receber adoração é corromper a igreja de Cristo e usar as religiões para receber adoração. Isso deve ficar muito claro, senão a gente não vai entender os outros fatos. Sim. Apostasia significa abandonar a fé verdadeira e ir para outras crenças. A apostasia acontece no meio de igrejas que se dizem cristãs. Tá? E hoje em dia, a apostasia está caminhando a largos passos no mundo chamado cristão. É um afastamento muito grande. Nota aqui. Pode ler, Emerson? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui está bem claro. O que ele quer? Quer parecer Deus. Então ele está querendo adoração. E a fé verdadeira é um empecilho para ele receber essa adoração. Pode ler? E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Então, adoraram todos os que habitam sobre a terra, quer dizer, ele vai conseguir uma adoração generalizada. Então, o trabalho dele nesse sentido vai ser muito intenso, muito bem sucedido e muito perigoso. O que nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 24? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão, se possível for até os próprios eleitos. Quer dizer, o trabalho dele é muito intenso. Vocês lembram, irmãos, que falei recentemente uma coisa que deixou algumas pessoas chocadas? Espero que mais fiquem chocados ainda. Tem muito crente, se diz crente, que não tem Cristo como Senhor na sua vida. E a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tem muita pessoa que se diz cristã, mas não aceita o senhorio de Cristo. Eu faço o que eu quero. Não quer saber o que a Bíblia fala. E quando prega aqui na frente certas verdades, fica chateado, porque não é de acordo com a sua vontade. Eu creio que esses não são verdadeiros crentes. Falsos crentes. Tem uma aparência de crente, mas não são. E esses vão ser enganados, sim. E nós vamos falar em outro estudo um pouquinho mais sobre
este assunto. Então, irmãos, isso é uma coisa que me preocupa muito. Hoje em dia, tem muito membro da igreja que rejeita o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Não quer saber. É muito sério isso. Pode ler? Este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e agrandar-se-á sobre a todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, ele vai se levantar contra o Deus dos deuses, o nosso Deus, e vai falar coisas espantosas. E nós queremos ver no próximo domingo mais detalhes a respeito disso. Então, é uma luta contra o Deus verdadeiro, que ele quer ocupar o lugar dele. Ele vai começar com aliança política, no sentido político. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E é esse texto que é usado por muitos para dizer que tem 7 anos de tribulação. Ele não fala aqui sobre 7 anos de tribulação. Ele fala sobre uma aliança política de uma semana. É uma coisa diferente do que 7 anos de tribulação. A tribulação de verdade, que a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 13, é só 3 anos e meio. Então, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, uma aliança com muitos, ele fala sobre 7 cabeças e 10 chifres. Então, uma aliança política que ele vai usar no campo político e trabalho religioso, sobre que nós queremos falar mais domingo que vem. Então, ele vai tentar destruir a fé no Deus verdadeiro, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, crendo parecer Deus. Então, note, tudo está dentro do plano original de Lúcifer. Lúcifer queria ser Deus, Isaías capítulo 12, né? Exaltar-me ao trono na extremidade do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse plano dele continua até hoje ainda, e o anticristo vai ser, então, o agente dele para a adoração. Então, junto com isso, ninguém de maneira alguma vos engana, porque assim, antes vem a apostasia. Então, ele trabalha no campo político e também no campo religioso. Aliança com muitos, campo político. Apostasia no campo religioso, para deturpar a fé das pessoas no Deus verdadeiro. O que nós vemos hoje em dia? Quando é um show com promessa de milagres, promessa de prosperidade, dança, eu não sei o que mais tudo, multidões. Mas quando a pregação genuína do Evangelho, poucos querem saber. Por quê? Porque a Bíblia diz, não suportarão a sã doutrina, mas ajudarão para si mestre segundo as suas concupiscências. Então ele vai lutar contra Deus dos deuses, e nesse plano do pecado original de Lúcifer, ele vai querer ser Deus. Oremos em Porto Alegre. Deus não existe. Agora, para de chorar e volta a trabalhar. Esses ônibus têm circulado em Porto Alegre, Salvador, Bahia, no Rio de Janeiro, em outras cidades, abertamente dizendo, Deus não existe. Pelo menos não o Deus que os cristãos estão pregando. Nós vamos ver sobre que tipo de Deus que eles ensinam numa outra ocasião. Então, estão atacando os ensinamentos da Bíblia e substituindo doutrinas bíblicas por doutrina de homem.
porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, apontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu fico apavorado quando estou viajando por aí e vejo o que tudo está sendo praticado em muitas igrejas, seja católicas, seja evangélicas. Tantas práticas abomináveis que Deus condena diretamente. E as pessoas aceitam. Se o pastor ou a pastora falou, então está falado, né? As pessoas não vão para a Bíblia para ver se realmente é justo e certo aquilo que está sendo ensinado. Por exemplo, o que diz a Bíblia? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a outro homem. Se unirá a sua mulher, e serão dois uma carne. No sistema da apostasia, pode até ser homem com homem. Homem com homem, mulher com mulher. E isso é praticado em igrejas que se dizem cristãs. O que é isso? Apostasia. A doutrina bíblica é abandonada e as pessoas aceitam doutrinas que não são bíblicas. Olha que um juiz falou. João Otávio de Noronha, corregedor nacional de justiça, disse em um seminário no Supremo Tribunal de Justiça que o juiz constitucional não pode ser pautado apenas pelas minorias, relata o site J. Aliás, já vi que eu quero meus privilégios porque os heterossexuais estão virando minoria. Dona Noronha, que também é ministro do Tribunal de Justiça. Para ele, os heterossexuais não têm mais direito algum. É um juiz falando. Um juiz que não é cristão. Isso mostra a perversão da sociedade. Isso mostra a apostasia. Então, aqui o projeto de lei nesse sentido, né? Então, serão punidos as pessoas que fazem qualquer preconceito de identidade ou gênero ou orientação sexual. Hoje em dia, se você fala pecado, você pode ir para a cadeia por causa disso. A Bíblia fala que é pecado, mas a apostasia está em pleno andamento também aqui no Brasil. Onde é que vocês acham que é essa cena aqui? Como? Aonde? Na escola? Não. É num culto evangélico. Está vendo? Eu não peguei as piores cenas. Eu peguei algumas que dá para montar sem você excluir da igreja aqui. Mas olha até que ponto chega a situação hoje em dia, ou aqui. Uma dança erótica num culto evangélico. E coisas piores do que isso acontecem em muitos lugares. A apostasia em pleno andamento. E já não é mais igreja de Cristo, então. É uma igreja onde acontece aquilo que a Bíblia fala que ajuntarão mestres segundo as suas concupiscências. Aqui, mas não de igreja. A Bíblia mostra, por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Porque nosso Deus é um fogo consumidor. Deus deve ser servido com reverência e piedade, porque Ele é um fogo consumidor. Outra área que muda drasticamente é a questão do ministério. O ministério pastoral
é atribuído na Bíblia exclusivamente à pessoa do sexo masculino. Veja o que o texto diz. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine nem que use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a Bíblia está muito clara. Aqui também, em Coríntios 11, fala sobre a mesma coisa. Exclusivamente ministério pastoral. É exclusivamente masculino. Numa reunião onde tem homens presentes, a mulher não pode pregar ou dar estudo. É muito claro isso na Bíblia. Mas hoje em dia, tem igrejas onde já tem mais de 40% pastoras. Igrejas que eram tradicionais antigamente. Abandonando de forma muito clara os princípios da palavra de Deus. Inclusive pastoras lésbicas, assumindo a função na direção da igreja. O que é isso? A apostasia. E a Bíblia diz que a apostasia vem junto com a manifestação do anticristo. O anticristo está se manifestando através da introdução de heresias na igreja. Então, não há espaço na Bíblia para pastoras. Outra área promete muita paz. O anticristo vai começar o seu governo não como guerreiro, mas como aquele que traz a paz ao mundo. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Então, primeiro vem paz e segurança. Agora tem uma área que é muito importante na nossa época. Todos que ouviram noticiários nos últimos dias ouviram sobre o grande reboliço que deu quando o presidente Trump declarou Jerusalém como a capital de Israel. Praticamente todo dia o noticiário fala sobre isso. Está relacionado a alguma coisa da Bíblia? O que diz a Bíblia? Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá que naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados e a juntar-se contra ela todo o povo da terra. Então, uma união das nações contra Jerusalém. Isso ainda vai se completar mais na frente, mas o terreno está começando a ser preparado. Por que Jerusalém é um problema tão sério? Essa aqui é a cidade que Deus deu a Davi e ao rei de Israel, o Muro das Lamentações, onde até hoje estão lamentando ainda, mas aquele lugar onde Salomão construiu seu templo é hoje ocupado por duas mesquitas. A mesquita de Al-Aqsa, onde os maometanos dizem que Maomé subiu ao céu de lá, e no mesmo território, aqui mais para baixo, a mesquita de Omar. Duas mesquitas importantes para os maometanos. Mas é nesse lugar que a Bíblia fala que vai ser reconstruído o templo. E o maior problema político da ONU, hoje em dia, gira em torno de Jerusalém. A Bíblia diz que vai acontecer no fim. Jerusalém vai ser uma pedra pesada para todos os povos, diz a palavra de Deus. As Escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. O apóstolo Paulo também menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo como sendo Deus. Hoje o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para o novo templo. Hoje há uma entrada no Knesset, Parlamento de Israel, pois muitos parlamentares estão falando sobre o direito dos judeus orarem no Monte do Templo. Então, houve
a Assembleia Geral da ONU essa semana e a grande maioria dos povos votaram contra Israel, contra Jerusalém. Então, nota aqui já um passo em direção àquilo que diz Zacarias capítulo 14, ajuntarei todas as nações contra Jerusalém. Está começando a se preparar o caminho para este fato acontecer. Mas, quando Cristo voltar, ele vai voltar para Jerusalém. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Então, os maometanos não querem abrir mão, mas a Bíblia diz que Cristo vai chegar lá para reinar. Mas antes disso, a cidade de Jerusalém vai ser invadida por povos do mundo inteiro. Por quê? Se Deus no passado, e como nós queremos ver no próximo estudo, aliás, daqui a 2 estudos, se Deus no passado livrou tão milagrosamente o exército judaico, um homem lutando contra 100, contra 200 às vezes, e vencendo, por que Jerusalém vai ser então invadida? Tem um segredo atrás disso, vou falar isso também no começo de fevereiro. Então, os sacerdotes e levitas estão sendo treinados para sacrifícios, segundo a revelação de Moisés, e o novo véu que separa o Santo dos Santos já está pronto. Então, quase todos os objetos do próximo templo já estão prontos. O candelabro custou milhares de dólares, ouro puro, as bacias, a mesa, tudo pronto para o novo templo. Inclusive as pedras já cortadas. É só colocar uma em cima da outra, revestir e está tudo pronto. Por que não aconteceu ainda? Porque o tempo não veio ainda. Deus está no controle do tempo. Então, quando vão dizer paz e segurança, e quando ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, o anticristo, então, de repente, vai começar a destruição. Mas antes de entrar nesse assunto, nós queremos no próximo estudo falar mais sobre como as igrejas estão sendo preparadas para adorar o anticristo. E tem igrejas hoje em dia já orando para o trono de Satanás. Se dizem cristãos, mas já orando para o trono de Satanás para receber dons da parte dele. Existe esperança hoje ainda? Se o quadro é tão sombrio, devemos ir para casa então desanimados, não adianta mais nada. Roger, você tem uma resposta para isso? Então, por favor. Bom dia, irmãos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Hoje nós ouvimos e cabe a nós guardar essas palavras que nos foram pregadas. Para nós que somos cristãos, há uma esperança, porque mesmo estando vivendo em um mundo que a apostasia reina, em que o pecado está reinando, através dessas profecias nós podemos ver que o nosso Deus ele está no controle, ele está dominando toda essa situação. E um dia ele virá arrebatar a sua igreja e irá nos levar para um céu de luz. E para aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que ainda não têm o Senhor como seu Senhor e Salvador, essa mesma palavra que nos revela os tempos futuros, que nos revela o que irá acontecer no futuro, também nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus providenciou uma forma de salvar o homem dos seus pecados. E hoje mesmo, ele se põe disponível para que aquelas pessoas que quiserem possam ser salvas por ele. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o próprio Senhor Jesus ele se põe à disposição
para que aquele que quiser crer, aquele que quiser se arrepender dos seus pecados e o servi-lo, ele está disponível. Amém?